ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho, tá entrando no ar mais um pós-jogo de, infelizmente, Flamengo 1, Vasco da Gama 0, placar injusto, a gente sai com gosto amargo hoje de uma derrota que o time não mereceu, mas clássico não se joga, clássico se vence, o Flamengo foi efetivo, aproveitou a oportunidade que teve, não que não tenha tido outras, tá? Eu acho que um placar moral hoje era um empate. O Flamengo criou a oportunidade para abrir o placar. O Léo Jardim fez pelo menos 2 grandes defesas no mesmo lance. O Vasco teve boas oportunidades. O Zé Gabriel perde um gol inacreditável, debaixo da trave. O Rossi faz um milagre numa cabeçada do Verratti. Então o placar moral hoje era um empate aí, mas futebol não tem meritocracia, tem competência. O Flamengo foi mais competente que o Vasco e fez 1-0. E só um breve comentário aqui, porque eu tenho que botar pra fora, que senão eu vou ter um troço. Que final de semana é de merda. Acredito que os irresponsáveis que fizeram com que o meu final de semana fosse uma merda devem estar assistindo esse pós-jogo aqui. E se algum de vocês vir falar alguma gracinha pra minha mãe, eu vou mandar vocês tomar no centro do meio do olho daquele mesmo lugar que vocês já entenderam aí. Tá? E que vocês resolvam o meu problema essa semana, porque vocês são irresponsáveis. Tá? Mas dito isso, lembrar você aí que gosta de aposta esportiva, é bom de palpite, fazer sua apostinha lá na 1xBet, o link tá aqui no primeiro comentário fixado do vídeo. Me dá essa moral, vocês me ajudam demais, esse parceiro comercial é fundamental para o nosso canal continuar de pé. A 1xBet é o maior site de apostas do mundo, paga rápido, paga muito bem. E você vai ter excelentes cotações lá, variedade muito grande de ligas para você estar apostando, tá? No primeiro depósito, usando o cupom promocional Futebolaço com Temudo e Ciol no final, eles dobram o seu primeiro depósito, você pode ganhar até R$ 1.200 de bônus, tá? Bom, dito isso, galera, ciente desse final de semana de merda que eu tive, né? Acho que a coisa menos ruim que aconteceu no meu final de semana foi ter o resultado do jogo, porque resultado no futebol são 3, é ganhar, empatar e perder, tudo isso é normal. Não é normal o que esses irresponsáveis estão causando na minha vida e na vida da minha família. Mas, dito isso, vamos falar do jogo aqui. Os 15 primeiros minutos do jogo, o Vasco tinha mais controle das ações, era um jogo que ninguém amassou o adversário, foram alternância de momentos que o Vasco foi melhor, outros momentos o Flamengo foi melhor, o gol ficou maduro de ambas as equipes, mas foi um jogo muito equilibrado. Os primeiros minutos ali, o Vasco e o Flamengo alternando a troca de posse de bola, mas era o Vasco que criava as melhores oportunidades, tanto que aos 25 minutos do primeiro tempo, os scouts da partida apontavam para 6 finalizações do Vasco para apenas uma do Flamengo. E oportunidades essas que poderiam ter resultado em gols do Vasco. O Payet tirou pelo menos ali 3 coelhos da cartola, 2 no Peck e uma no Verratti. O Verratti perdeu um gol hoje que ele não costuma perder. Um escanteio batido pelo Vasco, a zaga do Flamengo raspa no primeiro pau. Isso foi aos 16 minutos. A bola sobra no segundo pau, o Payet domina, gira e cruza a bola. E o Verratti entra limpo, cara. Ele é considerado o melhor cabeceador do futebol argentino. Se não já é o do Brasil, é um dos melhores. Ele é muito bom no jogo aéreo. E aí ele meio que recua a bola de cabeça pro Rossi. Ele consegue botar força na bola ali, tira do Rossi, teria aberto o placar, mas acaba perdendo esse gol. Praxedes teve uma oportunidade importante, né, de fora da área, que ele ia chutar, o Gerson trava ele e já era escanteio, uma bola batida rápida do Vasco na lateral. E o Gabriel Peck teve pelo menos 2 oportunidades, uma com 15 minutos, uma bola por cima do Payet, que ele bota na frente, ganha na velocidade na hora de chutar. O jogador do Flamengo trava, inclusive é o lance que origina o escanteio que o Vasco quase faz o gol aos 16 minutos. E aos 19, o Payet consegue uma bola, aquele famoso arco por cima, entra o Gabriel Peck entrando nas costas da defesa do Flamengo, e o Peck foi muito infeliz na tomada de decisão dele. Quando ele domina a bola amortece, não dava para ele encobrir o Rossi, e aí, cara, o Rossi foi obrigado a sair, e o Peck, né, é mais veloz, o goleiro do Flamengo já tinha se adiantado. Era uma jogada simples. Eu vi até o Ronaldo, desculpa, dando uma entrevista, que mata ele de raiva
quando um atacante está cara a cara com o goleiro e fica afoito e não toma a melhor decisão. Ele até cita que o goleiro sempre decidia por ele, e o Rossi fez isso pro Peck. Ele se antecipou, saiu. Se o Peck é um pouco mais tranquilo, e não dá para comparar o Ronaldo com o Peck tinha cortado o Rossi para dentro, para a perna ruim dele, que é um cortezinho para a direita, sairia do Rossi, abriria o ângulo, precisava muita coisa não, era só chapar reto a bola aqui, ó, e dava para ter feito o gol, mas ele cortou, tentou bater com a mesma perna esquerda, o Rossi fez uma bela defesa. E aí você tinha o Flamengo, não tinha criado nenhuma chance de perigo. E aí o Arrascaeta começa a entrar no jogo, o Vasco teve 15 minutos que ele criava as melhores oportunidades e não dava espaço para o Flamengo, mas a partir dos 15 minutos, o volume de jogo do Vasco vai abaixando, e aí é o momento que o volume de jogo do Flamengo começa a crescer. A partir do momento que Gerson e Arrascaeta, principalmente o Gerson, entra na partida. O Flamengo começa a conectar passes por dentro nas entrelinhas do Vasco. Não gostei muito da formação do Vasco hoje, vou explicar assim que eu finalizar o primeiro tempo. O Vasco atuou hoje num 4-1-4-1. Tinha o Zé Gabriel à frente da linha de 4, né? Na frente dos dois zagueiros e dos laterais. E o Ramon Dias, para encaixar os seus 11 melhores jogadores disponíveis hoje de linha, ele, para tentar trazer o Paião um pouco mais para dentro, ele não abriu mão ele até abriu mão da formação dele e ele empurra o Paier para ponta, o Paulinho para ponta, que eu acho um erro e eu vou explicar daqui a pouco. E aí você tinha o Zé na frente do bloco mais baixo do Vasco, que eram os 4 defensores, e você tinha uma linha de 4. Essa linha de 4 ficava por dentro aqui, ó. Você tinha Paier pela direita, Praxedes pela esquerda, aqui como ponta esquerda você tinha o Peck, e aqui na direita você tinha o Paulinho. Era assim essa linha de 4. E o Arrascaeta, ele começou a circular aqui, ó, entre essa primeira linha de 4 do Vasco atrás do Verratti e na frente aqui do Zé Gabriel. Esse meu dedo do meio aqui, ó, deixa eu abrir mais os dedos. Esse meu dedo do meio aqui era o Arrascaeta. Ele ficava aqui no meio desses 4 e à frente do Zé Gabriel. E ele dominava a bola, girava, já vencendo essa primeira linha de 4 do Vasco e começava a conectar os passes. Inclusive começou a ter jogadas individuais à frente da área, ele é muito habilidoso, e começaram a surgir faltas perigosas para o Flamengo. E assim surge a primeira, que o Vasco, se toma um gol, teria sido um erro infantil, não da formação da barreira, mas da atitude dos jogadores do Vasco que formaram a barreira. O Arrascaeta bate mal a falta, porque se a barreira ela sobe reta e não abre, a bola tinha estourado no meio da barreira, tanto é que ela não pega altura, ela vai baixa. Essa bola, se os jogadores só pulam, tinha pego no peito ou até abaixo do peito, talvez aqui na altura do abdômen dos jogadores, porque a bola não subiu muito. E aí a barreira do Vasco abre, graças a Deus essa bola não pegou nas costas de alguém com o Léo Jardim pulando pra cá e morrendo do outro lado, a bola passa no meio da barreira e quase beija a trave, passa muito próximo da trave, e a partir daí o Flamengo começa a entrar no jogo. O jogo ainda era um pouco igual, com o Flamengo tendo mais as ações e mais a bola, mas a partir dos 35 minutos, o Flamengo vem no volume absurdo, empurra o Vasco para trás e começa a fazer um ataque contra a defesa e gira a nossa área. E o Léo Jardim foi fundamental para a gente não tomar o gol ainda na primeira etapa. Com 35, o Arrascaeta tem uma finalização que ele recebe do Gerson, domina na esquerda, gira, ele dá uma chapada linda, cara. Se ele faz o gol, seria um belo gol, graças a Deus pra gente. Essa bola foi pra fora, o Léo Jardim não chegaria nessa bola. E aos 38, tem mais... tem uma finalização do Arrascaeta de fora e o Léo Jardim faz a defesa. Aos 38, é uma jogada do Bruno Henrique, que essa bola passa próxima ao ângulo. E aos 42 minutos... tem um escanteio muito bem batido pelo Flamengo. Fabrício Bruno sobe e ele é muito bom no jogo aéreo. A bola pega de leve na mão do Léo Jardim, suficiente para evitar o gol. Pega no travessão e volta para o mesmo o Fabrício Bruno. Fabrício Bruno que domina, dá uma pancada e o Léo Jardim faz mais um milagre no chão. A bola ainda volta na zaga do Vasco, que consegue cortar o perigo, né? E ali você tinha, pelas chances criadas, essa oportunidade específica do Flamengo foi a que foi ainda mais clara. E aí, logo depois dessa finalização, o Vasco entra no jogo de novo e tem uma jogada importante do Praxedes, que ele consegue achar um passe no Peck. O Peck, ele vai no fundo, cruza, a bola desvia no jogador do Flamengo, não me recordo qual, acho que foi o Wesley, e a bola vem limpa pro Praxedes.
Praxedes dá uma pancada, a bola desvia no jogador do Flamengo e acho que foi no zagueiro do Flamengo, o Lourinho lá, me fugiu o nome dele agora, deu branco aqui. E aí ele chuta, a bola desvia no zagueiro do Flamengo que trava, que veio do Atlético Paranaense, tá na ponta da língua e não sai. Ele é o Pereira, lembrei. E aí gera um escanteio. Primeiro tempo acaba assim, um jogo de 15 minutos, 25 minutos, vai, que o Vasco finalizou 6 vezes e o Flamengo uma. A partir dos 21, com a falta batida pelo Arrascaeta, você vai equilibrando as ações e aí do meio pro final o Flamengo toma conta do jogo. E poderíamos ter visto gols no primeiro tempo, 1-1, um 2-2. Não seria nenhum absurdo, mas o 0-0 representava bem o que era a partida. Prometi, comentar por que eu não gostei da formação do Ramon Dias. Pelo seguinte, ao tentar trazer o Payet por dentro, ele prejudica o Paulinho, que na minha opinião é disparado o melhor jogador do Vasco. O jogador mais criativo, e o Praxedes é um excelente jogador, também tem muita criatividade, mas o Paulinho é um motor. Qual é a grande característica do Paulinho? É ser, o termo moderno que a gente usa é o famoso todo-campista, que é o cara que circula e gira o campo inteiro, e ele tem uma facilidade para correr com a bola, conduzir a bola com qualidade, driblando, sustentando, achando o passe. Ele faz isso muito bem. Ele, mal comparando, é que o Paulinho, que jogou no Corinthians, ele era um jogador mais de finalização. Ele vinha por trás, se posicionava bem e fazia muitos gols, às vezes cruzamento, às vezes chapando a bola. O Paulinho do Vasco, eu comparei com o Paulinho do Corinthians, ele tem essa questão de sair de trás, atacar o espaço e chegar com muita facilidade à área do adversário, mas é mais construindo, driblando, sustentando, ele tem muita velocidade e é muito ruim você podar o Paulinho, essa inventividade, essa dinâmica que ele dá, e você espetar ele pela direita. Ele virou um ponta, ficou preso ali pelo lado direito e você acaba tirando o que o Paulinho tem de melhor, que é a sua inventividade. Inclusive, não sei se isso foi combinado, pode entrar, amor. Inclusive, não sei se isso foi combinado, algumas vezes da partida você viu o Paulinho vindo por dentro e o Payet caindo pela direita. Não sei se era uma questão de caguete do Paulinho, de procurar sempre o fundo, e aí para preencher o espaço o Payet consertava a linha e saía por fora, ou se for uma orientação. Então eu acho que o jogo um pouco abaixo do Paulinho hoje tem muito em função do posicionamento dele. Mas o Payet foi muito bem, o Payet, né, na verdade, foi muito bem nesses 15 minutos. Das 6 oportunidades que o Vasco teve, 3 saíram dos pés dele, 2 lançamentos dele pro Peck e um cruzamento muito bem feito pro Verratti, que se estivesse num dia mais inspirado, teria feito pelo menos 2 gols, que tem uma finalização de cabeça que ele obriga o Rossi a fazer uma defesa importante, mas a bola não foi tão ao canto, foi do meio pro canto, mas foi mais pro meio do que pro canto. Se ele consegue tirar um pouquinho mais do Rossi, fatalmente a bola teria morrido no fundo do barbante, tá? Então, eu até informei que eu imaginava esses 11 jogadores em campo. Eu imaginei que o Ramon Dias manteria o 4-3-3 com o Payet na esquerda, o Peck na direita, aquele tripé de meio-campistas com o Zé Gabriel, Praxedes na esquerda, Paulinho na direita, o Verratti no comando do ataque, com o Payet e Peck nas pontas. Não foi isso, ele mudou inclusive a formação do time, tá? Talvez ele botou o Paulinho aberto, pensando nas subidas do Ayrton Lucas, que é muito veloz e passaria com muita facilidade. Não, na verdade o Payet tá aberto na esquerda, não. Quem estaria aberto naquele lado era o Peck, ele podia ter mantido esse 4-3-3. Mas enfim, foi o que o Ramon optou. A gente perdeu um jogador muito importante para a partida, que era o Marlon Gomes, que poderia dar essa sustentação pela beirada, mas o Ramon Dias não ia abrir mão nem do Praxedes nem do Paulinho. Então acho que mesmo se o Marlon Gomes estivesse à disposição, ele possivelmente iria com esse time no campo. Queria fazer algumas observações aqui. Já falei da partida do Payet, o Peck muito bem ligado como sempre. E foi uma pena, cara, o Zé Gabriel não ter marcado o gol que ele perde
né? Um gol incrível que ele perde no segundo tempo, porque o Zé Gabriel, para mim, fez uma partida impecável, cara. Uma partida de almanaque, jogou demais, desarmou, a quantidade de invertida que ele fez, sustentou a bola no meio campo. Eu lembro de uma única jogada que o Zé Gabriel perde a bola no meio e que não foi por culpa dele, ele desarma, domina, gira no meio dos dois jogadores e ele vai carregando e não tem opção. Tem o Verratti marcado e ele vai levantando a cabeça esperando a opção de passe e alguém vai e bate a carteira dele e ele ainda sustentou a jogada por muito tempo. Mas o Zé Gabriel, se faz o gol hoje, não tenho a mínima dúvida que vocês falariam. O Zé Gabriel foi o melhor jogador do Vasco hoje em campo. Mas o torcedor é apego ao detalhe e o resultado influencia muito as opiniões pelo gol perdido dele. E ali o jogo estava 0-0. Talvez vai ter gente pegando até no pé do Zé. Mas o Zé, na minha opinião, tinha até marcado aqui, junto com o Piton, que fez uma grande partida hoje. Para mim, seriam os melhores jogadores do Vasco. Vale uma observação aqui também do Léo. Eu senti o Léo hoje um pouco inseguro, cara. Ele continua com aquela jogada de arrastar, de achar o passe no Piton, mas ele cedeu pelo menos 2 escanteios bobo pro Flamengo, que a gente poderia ter sido machucado ali, já ter tomado um gol no jogo aéreo. Depois, no segundo tempo, o pé dele parece que deu uma calibrada, acho que ele afiou e ele não errava essas bolas que ele achava o Piton na linha de fundo. Inclusive surgem possibilidades claras do Vasco marcar o gol. Mas achei o Léo um pouco inseguro na primeira etapa, coisa que ele corrigiu no segundo tempo. Sobre o segundo tempo, o Vasco volta com a mesma formação, o Flamengo também, e aí já vira um jogo mais de trocação. Já não foi muito esse jogo do primeiro tempo que a gente viu. O Vasco domina um pedaço, o Flamengo domina o outro, tem um período do jogo ali que ninguém dominava, as ações eram equilibradas. O Vasco continuou finalizando mais que o Flamengo. Se eu for pegar chances claras aqui, eu anotei 5 do Vasco na segunda etapa e 3 do Flamengo. Gol esse, inclusive, marcado o último pelo Gerson. E foi um pecado, cara, a gente tomar esse gol aos 30 minutos. Com 5 minutos, tem uma jogada muito bonita do Vasco, não lembro quem dá no Paulo Henrique, e aí volta no que eu falei no pré-jogo, a entrada do Paulo Henrique no time, e o Payet não aproveitou bem o Paulo Henrique na segunda etapa, foi até bom lembrar disso, em algumas oportunidades, o Payet dominou a bola, deu um passo para dentro, o Paulo Henrique passou igual o Japeri lotado pela direita, e ao invés de ele dar no Paulo Henrique para o Paulo Henrique fazer o cruzamento, ele tentou cortar por dentro para ele achar o arco na área, ou às vezes deu passe até para trás. Uma jogada emblemática que se desenhou exatamente isso que eu estou falando, e eu vou voltar no lance que o Praxedes poderia ter marcado o gol já. Tem uma bola que o Vasco vem, abre o jogo, vem da esquerda, meio direita, o Payet recebe, o Paulo Henrique passa, ele traz por dentro, ele vai levando, e aquela jogada que ele choca com o jogador do Flamengo, ele pede até falta, até acho que ele foi tocado, mas ele acabou desperdiçando uma oportunidade, o jogo até foi retomado com bola ao chão, tá? E o Paulo Henrique tinha passado sozinho. E o Paulo Henrique, quando foi acionado, de novo fez um bom jogo. Ele recebe um passe, não me recordo de quem agora, vai na linha de fundo e acha um passe muito bom. Ele, ao invés de jogar a bola para a área, ele rola essa bola para trás. A zaga do Flamengo afunda, a bola beija a área inteira e acha o Praxedes na esquerda. Praxedes domina e na hora de finalizar, algum jogador do Flamengo, que eu não me recordo qual, no limite, trava, e a bola desvia e sobe e passa com um certo perigo a meta do Flamengo. Com 12 minutos, o Léo Pereira quase marca um gol numa bola que ele recebe, vai no fundo e na hora de cruzar, a bola desvia no Medel e encobrindo o Léo Jardim gera um escanteio para o Flamengo. Com 15 minutos, né, o Bruno Henrique finaliza uma bola de fora que o Vasco entrega a bola para o Flamengo com muita facilidade e o time completamente desguarnecido cede um contra-ataque de ouro para uma equipe igual o Flamengo, que tem jogadores muito velozes e faz essa transição muito bem. O Gerson, que foi, na minha opinião, ao lado do Arrascaeta, o Arrascaeta mais na conclusão das jogadas, mas o Gerson, para mim, jogou mais bola que ele na construção das jogadas. O Gerson vem arrastando e o que o Gerson joga é um absurdo. Ele vira brilhantemente a bola no Bruno Henrique, o Bruno Henrique domina, arrasta, traz para dentro a jogada meio que característica dele e ele finaliza. Foi até uma bola perdida pelo Payet, tá? Foi o Payet. Foi uma bola que o Vasco vai no fundo, cruza,
O Payet domina, lembrei da jogada agora, o Payet domina errado, a bola corre, ele vem trazendo para a esquerda, tenta finalizar, é travado, a bola cai para o lado direito de ataque do Flamengo e esse contra-ataque é ligado no Gerson, ele vira no Bruno Henrique, tá? E aí o Bruno Henrique finaliza mal, ele bate fraco, o Léo Jardim faz a defesa. Então, como eu citei aqui, ficou um jogo com alternâncias. O Vasco tem uma chance clara com o Praxedes com 5, o Flamengo tem 2, uma aos 12 e outra aos 15, o Vasco aos 21 tem a oportunidade, talvez mais clara, uma das mais claras da partida. Tem um lançamento bonito do Léo, o Piton dá um chapéu no Wesley e cruza. E aí o Verratti, cara, numa jogada que ele não costuma perder, ele cabeceia e aí o Rossi faz uma grande defesa, coloca para escanteio. O Vasco de novo, e aí o Vasco teve um amasso no Flamengo, foi um período de mais ou menos 10 minutos que o Vasco amassou o Flamengo, empurrou o Flamengo para trás e ficou rondando a área do Flamengo, abusando do bendito dos cruzamentos. Eu já falei isso, o Vasco tem dificuldade para entrar tocando na zaga do adversário. Quando o adversário se posta por ter o Verratti na área, o Vasco abusa desse chuveirinho. O Piton cruzando é um absurdo, mas se você fica toda hora com a zaga postada cruzando, a tendência é que você não seja muito efetivo, tá? E aí o Flamengo vai, né, castigar o Vasco. Minto, aos 24 vem pra mim a chance mais clara de todas da partida. Tem um cruzamento do Vasco da esquerda, a bola passa e ronda a área do Flamengo, sobra no Verratti, o Verratti domina, dá o tapa pro lado e bate cruzado. Ele não finaliza como ele gostaria, a bola passa a zaga inteira e aí o Zé Gabriel era só tocar a bola para fazer o gol e tava 0-0 a partida. E aí o Zé Gabriel, ele dá o carrinho, a bola ao invés de bater na perna dele para frente, ele dá uma de zagueiro. A bola pega nele e pega um efeito para trás. E aí 6 minutos depois o Flamengo castiga o Vasco. O Gerson já mudando de posicionamento, aberto pela esquerda, com algumas modificações que o Tite fez, acha um passe no fundo, salvo engano, no Gabriel Barbosa, é isso mesmo. Gabriel Barbosa domina, vai ao fundo e ele cruza. E aí a zaga, os defensores do Vasco, os meio-campistas do Vasco, não acompanham o Gerson. Porque o Gerson dá um passe pro Gabriel Barbosa quase no círculo central. Quase na linha que divide o meio-campo, desculpa. Bem aberto pela esquerda. Ele estava pouco à frente da linha que divide a metade do campo. E ainda assim, ele dá o passe e ele faz uma diagonal longa, não é acompanhado. O Gabriel Barbosa cruza, o Léo corta do jeito que dá, se atira na bola e a frente da zaga do Vasco completamente aberta. Ninguém acompanha o Gerson, ele vem correndo e bate de chapa. A impressão que eu tenho, nem quis olhar o replay direito, eu não sei se teve um leve desvio ou se o gramado, com o famoso montinho artilheiro, a bola deu uma leve quicada. O Léo Jardim costuma fazer esse tipo de defesa, não que tenha sido uma falha, mas um goleiro do nível do Léo Jardim, ele tem um nível absurdo, ele costuma fazer esse tipo de defesa. A defesa que ele faz, as duas defesas que ele faz, por exemplo, do Fabrício e Bruno, são mais difíceis do que a finalização do Gerson. O Gerson não tem nada a ver com isso, começa a jogada e o mesmo conclui 1-0 Flamengo. E aí, a partir daí, a gente entra numa base de um desespero. 1 minuto antes, o Ramon Dias começa a fazer algumas substituições. Ele coloca o Jair, que faz uma partida brilhante de primeiro volante. O Jair de trás, e o que ele achou de lançamento, principalmente pro Piton, mas invertida para um lado pro outro, muito bem, cara. Gostei muito da partida do Jair. O Jair parece que cresce quando joga contra o Flamengo. Ele, inclusive, foi disparado o melhor jogador do Vasco naquele infeliz 4-1 que a gente tomou no primeiro turno. Inclusive, ele sofre o pênalti e ele mesmo bate e diminui aquele desastre que foi aquele 4-1 no primeiro turno. E, enfim, tem uma jogada até que tem um escanteio curto, né? Que o Piton cruza, o Jair cabeceia e leva um certo perigo ao Flamengo. E com 38, uma jogada individual do Paulinho, cara, que me irritou demais. O Paulinho, já com a saída do Payet, voltou ao seu natural. O Paulinho cresce absurdamente com a saída do Payet e ele chama a responsabilidade para ele ser o articulador do Vasco. Ele cai na esquerda, ele cai na direita e ele é muito habilidoso. Ele recebe uma bola na esquerda, gira, dribla o jogador do Flamengo, dá no Peck e ataca o espaço. O Peck domina, a bola fica curta, ele nem tinha como botar muita força no chute e aí
Faz muita diferença o jogador que tem a visão periférica, que tem esse domínio de tudo que está ao redor dele para tomar as melhores decisões. No espaço curto de tempo e acossado, um jogador de mais refino teria visto a passada do Paulinho, dominaria e dava o passe enfiando ali no meio da zaga, e o Paulinho ia entrar de lado, ele entra aqui, ó, de lado, e perfeitamente para finalizar, porque ele ia atacar aqui, o passe ia entrar aqui numa diagonal, para ele dominar já com o corpo de lado, chapar e tirar do Rossi. Mas o Peck decidiu dominar e ele finalizar, a bola ficou curta, ele pegou de pé mal, e o Rossi, sem nenhuma dificuldade, acabou fazendo a defesa. Depois disso, o abuso do excesso de bola aérea, o Vasco não vai conseguir muita coisa com o Sebastião Ferreira em campo. Confesso que eu não consigo entender. Eu até entendo o Alex Teixeira não ser mais titular, faz todo sentido. Tem jogadores hoje na posição dele melhor que o mesmo, mas eu confesso que eu não consigo entender o Sebastião Ferreira entrar na frente do Alex Teixeira. Nem de ponta, nem por dentro, nem de segundo atacante. Com todo respeito ao paraguaio, o Sebastião Ferreira não é melhor jogador que o Alex Teixeira. O Alex Teixeira estava mal demais quando o Ramon Dias o contrata e o Vasco está naquela fase bizarra com o Barbieri? Estava. Mas o Alex Teixeira, no estadual e no início do Brasileiro, era um dos principais jogadores do Vasco. Tanto é que o Alex Teixeira ainda é um dos jogadores que mais deu assistência do Vasco na temporada. Salvo engano, ainda nem foi ultrapassado. Se foi, o único jogador que eu puxo na memória que talvez tenha ultrapassado seja o Lucas Piton. Então eu entendo ele ser reserva, é perfeitamente compreensivo, mas não consigo compreender, com todo respeito ao Ramon Dias, toda vez o Sebastião Ferreira entrar na frente do Alex Teixeira. Iria acontecer alguma coisa se o Teixeira está em campo? Faço a mínima ideia. Talvez até não, porque a minutagem do Sebastião foi pouca e o Vasco também não criou muito, que se fosse o Teixeira no lugar do Sebastião, ele teria acabado a melhor jogada, mas em termos de opção, o Alex Teixeira tem que estar treinando muito mal, cara, porque o Sebastião Ferreira é um jogador muito limitado, uma das poucas contratações, ao meu ver, que não foram tão boas na janela do meio do ano. Dito isso, para finalizar, estou muito preocupado. A rodada passada, ela não tinha sido boa, a rodada aqui, rodada incrível, porque geral ganhou, porém as equipes que estavam mais acima perderam. E a gente gerou um negócio que eu falei muito bom, de 7 equipes lutando por 2 vagas. E com a derrota do Vasco, de novo a galera da parte baixa desembestou a ganhar e numa rodada que o Vasco perdeu. E a nossa situação ficou delicadíssima. A gente vai pegar um Inter que meteu 7-1 na equipe do Santos. Não é time para brigar por parte baixa da tabela, não à toa foi semifinalista da Libertadores. E não vai fazer a final com Boca por descuido seu. Tá? Tinha um jogo na mão contra o Fluminense no Maracanã. E também tinha um jogo na mão contra o Fluminense no Beira-Rio. E tomou 2 gols bobos e infantis no final do jogo, possibilitando o Fluminense fazer a final da Libertadores. Acredito que o Inter entrou numa ressaca depois disso. E agora está retomando seu local. Acredito que o Inter vai embalar aí. Espero que não contra a gente na quarta-feira. Quinta-feira, acho que é quinta-feira o jogo. E, enfim, estou muito preocupado. A gente vai ter que ganhar desse Internacional quinta-feira. O Corinthians joga daqui a pouco. Dificilmente não vence o América Mineiro. É bem verdade que o América Mineiro, historicamente, é um dos times que mais rouba ponto do Corinthians na Neoquímica Arena. Torcerei muito. E o futebol tem muito esses tabus, né, próprios. Né? Vou torcer muito para a vitória do América, apesar de não acreditar. Mas se o Corinthians vencer, a situação do Vasco é delicadíssima. Tem um Goiás, que a gente pega daqui a 2 rodadas na casa do Goiás, com 1 ponto a mais que a gente. Mas, vou até dar uma olhada na tabela aqui agora, a galera disparou, tá? Infelizmente, o Atlético Mineiro, que vinha lambendo todo mundo, e me consegue perder pro Cruzeiro, fedendo a raposa, né? No campeonato, peixe é o Santos. Né? Mas vocês entenderam o ditado popular. O Cruzeiro acabou vencendo aí o Atlético Mineiro e complicou a gente. O Bahia já tinha vencido ontem, o Inter venceu hoje, o Cuiabá, que já tinha uma gordura, fez mais um pontinho, o São Paulo também venceu. Os coitados da rodada, digamos assim, foram o Santos, que tomou uma goleada, e cara, talvez esse 7-1 aí seja a marca de um rebaixamento. Se o Santos for rebaixado, esse jogo vai ser muito lembrado. Talvez animicamente esse é um jogo que arrebenta o Santos.
O Santos está ali com 30, o Vasco com 30, o Goiás com um empatezinho fora de casa, conseguiu sair da zona. E, enfim, agora é torcer pro América, pra gente ter pelo menos 2 times ali fora e vamos pegar esse Inter embalado em casa. E é isso, cara. Vamos ver que bicho que vai dar aí. Historicamente, o Vasco consegue vencer o Inter jogando no Rio de Janeiro. É um confronto que a gente tem tido boa sorte com ele jogando em casa. E, enfim, cara, agora é isso, cara. Me preocupou muito, não a partida, o Vasco não jogou. Foi injusta a derrota do Vasco hoje. Também, num placar moral, não merecia ter vencido, porque o Flamengo criou oportunidade para abrir o placar. Acho que o empate hoje manteria o Vasco fora da zona e seria mais condizente do que foi a partida. Mas reitero o que eu falei no começo do jogo. Tenho certeza, futebol é para quem é mais efetivo, tá? Então, enfim, até aqui não sei se tivemos algum imprevisto do lado de fora, dentro de campo, uma festa linda, incrível. Eu sei que tem pessoas que me acompanham que torcem para outros clubes, mas com todo respeito, Vasco, Flamengo, Flamengo e Vasco é muito diferente dos outros clássicos. Cara, e olha que o Vasco está lutando contra rebaixamento, eu tenho a convicção de que o Vasco não cai. O Vasco tem um time muito bom, que se tá jogando junto desde o início do campeonato, a gente brigava tranquilamente na parte alta da tabela, ali em sexto, quinto, sétimo, oitavo, terceiro, ia ficar zapeando por essas posições ao longo do campeonato. Mas eu fico muito nervoso, cara. A torcida canta de um lado, a outra do outro, um time ataca, o outro defende. E eu acho que até pro rubro-negro, cara, acho que é legal ver o seu maior rival voltar a ter o time que tem, o desempenho que o time vem apresentando. Acho que o rubro-negro hoje saiu do Maracanã feliz, né, comemorando, mas com um sentimentozinho de o bagulho hoje foi doido. Ganhamos hoje, mas podia ter empatado, podia ter perdido também, se o Gerson não faz o gol e o Vasco capricha mais um pouquinho e faz o gol do outro lado. Então voltou a ser equilibrado. Inclusive, eu acho que o único jogo desequilibrado esse ano foi o 4-1. No estadual, o Vasco vence o primeiro jogo com o gol do Puma, perde os dois jogos da semifinal. Um por 3-2, outro por 2-1. O jogo do 3-2 é um placar super mentiroso, que o Vasco amassava o Flamengo, mas era incompetente para fazer o gol. E aí, inclusive, um dos gols o Vasco toma ali de forma tola, uma falta que faz, ninguém marca, o Flamengo bate rápido, o Ayrton Lucas faz um belo gol até. E um dos jogos foi marcado por falhas grotescas individuais. E o que destoou mesmo esse ano foi o 4-1. O Flamengo perdeu uma grande oportunidade de ter feito uma goleada histórica no Vasco, porque o 4-0 do primeiro tempo traduziu o que foi o jogo, e no segundo tempo se mantém, tinha metido 5, 6, 7, 8, e deu mole. Se eu sou torcedor do Flamengo, eu tinha saído revoltado no Maracanã nesse dia, porque um clássico teta como estava aquele dia. Se você tem a oportunidade de fazer história, faz. Porque 4-1 é um placar legal, mas é um placar comum, né? Posso citar um rápido aqui agora. O Vasco numa semifinal de Brasileiro faz isso com o Flamengo em 97. Faz um 5-1 depois no Carioca. Inclusive com ovos de Páscoa sendo distribuídos no Maracanã. Mais um 7, um 8, um 6. Seria perfeitamente fácil do Flamengo ter feito naquele dia e não fez. E como vascaíno, graças a Deus, vocês não tiveram essa postura naquele dia. Tá? Então, muito preocupado pela tabela. A classificação ficou muito esquisita. A gente tem que torcer muito pro América hoje, para ter pelo menos o Corinthians mais próximo da gente. E é inegociável, cara. A gente não tem outro resultado que não seja vencer do Inter na quinta-feira. E isso é muito ruim, porque a gente possivelmente vai ver o Vasco muito exposto, tendo que atacar igual o Índio Inter lá em São Januário, e qualquer mínimo espaço que a gente der com o Ener Valencia correndo, pegando a zaga do Vasco correndo para trás, pode ser letal, tá? Então é isso. E aos irresponsáveis aí que provavelmente passaram nesse pós-jogo aqui, que vocês tomem vergonha na cara e resolvam o meu problema essa semana, porque eu não tô aguentando mais. E confesso, vocês que estão em casa não sabem qual é o motivo, mas fiquei muito chateado com a derrota no Clássico hoje, mas isso é da vida, isso é normal. Agora o que esses cidadãos estão me causando e a minha família não é maneiro não, e que a gente resolva isso essa semana, porque tá difícil o negócio. Então é isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e amanhã, na medida do possível, porque eu terei que tentar resolver esse problema do meu jeito amanhã, e nem se por isso, inclusive, eu já falei pra vocês que eu tô resolvendo algumas questões particulares, não quero aqui publicamente falar do que se trata,
mas tem terceiros envolvidos e responsáveis que estão me causando problema no meio do caminho, mas amanhã eu tenho entrevista para gravar, eu tenho que resolver o problema com esses irresponsáveis, tenho que resolver outras questões também, é um dia muito curto para me resolver muita coisa, mas enfim, estejam com meu nome nas orações de vocês e peçam que o Papai do Céu coloque a mão abençoada dele na minha família, que a gente consiga resolver esse problema que está comendo meu cérebro já e está me fazendo muito mal. Confesso que eu estou com um momento que a minha saúde mental está muito abalada e eu não tô legal não. Confesso que eu tô até desmotivado para trabalhar, porque tá me consumindo já. Tem 4 meses já e essa situação não resolve. Tá? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e amanhã eu volto, enfim, espero eu tentar, na medida do possível, trabalhar aqui, porque até isso eles estão conseguindo me atrapalhar.